Paz do Senhor a todos. Vamos falar bem rapidinho sobre a vida de Abraão e Isaque. Eu olho e admiro a vida desses dois, porque assim, a gente, olhando com os nossos olhos, a gente sabe que tudo que eles passaram, né, quando Deus pediu para que Abraão sacrificasse, entregasse o seu filho, seu único filho, filho da promessa, como oferta agradável ao Senhor, né, como sacrifício ao Senhor, ele não se negou. E a gente olhar aqui de fora é bonito, é fácil, mas a gente sabe que era só Deus estava provando ele, que Deus não queria aquilo. Mas ele não sabia. Quando ele viveu tudo isso, quando o Senhor falou com ele, ou quando ele caminhou aqueles 3 dias, irmãos, eu penso assim, 3 dias, o que a cabeça daquele homem não passou? Eu fico imaginando se fosse eu, se fosse a minha cabeça. Eu já pensaria que justificativa que eu vou dar para o meu esposo quando eu retornar, o que eu vou falar, como que vai ser dali em diante. E eu acredito que a cabeça daquele homem naqueles 3 dias, ele em momento algum ele questionou a Deus, o amor dele a Deus era tanto que não tomava o lugar do seu filho. Deus era a prioridade, o amor a Deus era a prioridade. Em momento nenhum ele cogitou não ir, ele questionou. E a mesma coisa é Isaac, aquele rapaz era um jovem, se ele não quisesse se entregar ali, o pai dele não ia conseguir segurar ele. E o amor a Deus também a ele era tão forte que ele se entregaria. Ele não cogitou não entregar a sua vida, se era para agradar a Deus, se era o que Deus queria, ele obedeceria. E eu fico imaginando hoje, nós temos tantas situações pequenas que não chega nem perto disso e nós não conseguimos provar ou mostrar esse amor a Deus, nós não conseguimos deixar às vezes uma amizade, nós não conseguimos às vezes priorizar a casa do Senhor, o momento de adoração, nós não conseguimos às vezes colocar Deus acima do nosso trabalho, acima da nossa família, nós não conseguimos. E eu não estou falando de atitudes assim, eu estou falando apenas de amar ao Senhor, de se dedicar a Ele, de ter intimidade. Eu passei por algumas experiências que eu vou testemunhar aqui, mas aonde foi quando Deus me entregou essa palavra? Eu estava num hospital com a minha filha pequena. E quando os médicos não sabiam o que aconteceria com ela, o Senhor me entregou essa palavra e eu falei, Senhor, como é difícil a gente falar que seja feita a tua vontade. Eu aceito a vontade do Senhor na minha vida. Se a vontade do Senhor não fosse curá-la, se a vontade do Senhor fosse recolher ela, mesmo assim eu agradeceria, eu continuaria amando a Deus acima de tudo, acima da minha filha. Então, às vezes, nós temos situações na nossa vida em que nós precisamos ter a fé de Abraão, a fé de Isaque, porque o nosso Deus é bom, Ele tem pensamentos de paz, Ele tem planos que são melhores do que os nossos. Deus tem plano para a minha vida e para a sua vida que é muito maior do que os que nós imaginamos. E nós precisamos ter intimidade com o Senhor, nós precisamos buscar essa intimidade para que nós venhamos provar cada dia mais, cheios do Espírito Santo, demonstrar a Deus esse amor e colocar Deus acima de tudo na nossa vida, ser prioridade acima de tudo na nossa vida. Amém?